Eu tenho certeza que você ouve muito falar sobre fundos imobiliários e eles de fato são um investimento muito atrativo. É uma das formas mais inteligentes de investir em imóveis, mas uma pergunta que eu recebo muito é quanto eu posso ganhar com fundos imobiliários e como se ganha com fundos imobiliários? É isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou David Guedes, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, o canal onde você tem sempre muito a ganhar e aprender, e é por isso que você deve estar inscrito nele. Se você ainda não é inscrito no canal, não faz parte do time A Ótica do Dinheiro, aproveita para fazer isso agora, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e já deixa aquele like que nos ajuda bastante a crescer e a atingir mais pessoas, levando esse conteúdo que afinal de contas ajuda o brasileiro a ter uma vida mais rica. Bom, mas vamos lá para o tema. Para começar, a gente precisa entender algumas coisinhas em relação a fundos imobiliários. A primeira delas é que investir em fundos imobiliários é investir em renda variável, ou seja, o valor da cota de um fundo imobiliário que você compra pode variar tanto para mais quanto para menos. Ela pode ter desvalorização ou pode ter valorização. Por isso você precisa ficar atento e preparado antes de investir em fundos imobiliários, porque eles são muito semelhantes a ações nesse quesito, por serem renda variável e por sofrerem oscilações ao longo do tempo. E essas oscilações podem tanto se dar pela performance do fundo como um todo, ou também podem se dar devido ao mercado, ao momento que o mercado imobiliário atravessa ou o mercado em geral em renda variável atravessa. Por exemplo, em momentos de fortes crises, a tendência é que haja uma desvalorização desse tipo de ativo de renda variável. Da mesma forma, quando a economia está numa ascendente muito forte, a tendência é de que os imóveis se valorizem e, por consequência, também os fundos imobiliários. E falando em valorização, existem algumas variáveis que fazem fundos imobiliários se valorizarem. São elas a boa gestão do fundo, as boas práticas na gestão, uma gestão inteligente com boas escolhas, bons ativos, se esse fundo tiver ativos estrategicamente bem localizados, em regiões que estão passando por forte valorização, existe uma demanda crescente ali por esse tipo de imóvel que esse fundo tem, logo isso vai puxar o preço para cima também. Outra variável que pode mexer no preço do fundo são as boas aquisições, uma vez que esse fundo emite novas cotas, os cotistas colocam mais dinheiro nesse fundo imobiliário e a gestão acaba com esse dinheiro fazendo novas aquisições. Se essas novas aquisições são bem feitas, isso também tende a valorizar o fundo imobiliário. Ainda nessa linha, um outro fator que pode elevar o preço do fundo imobiliário, fazer com que ele se valorize, é também a elevação dos dividendos pagos. Os dividendos são proventos pagos mensalmente, via de regra. No Brasil funciona assim, em outros lugares nem sempre se paga mensalmente. Existe, por exemplo, nos Estados Unidos uma cultura de se pagar trimestralmente ou semestralmente para boa parte dos fundos. Aqui no Brasil isso não é muito bem aceito, então via de regra os fundos pagam mensalmente e esse valor equivale a como se fosse um aluguel. Aliás, se você quer saber mais detalhes sobre como isso funciona, eu vou deixar aqui também um vídeo explicando esses outros detalhes sobre fundos imobiliários. Então, caso você não entenda muito bem disso ainda, eu aconselho que você assista também esse vídeo. Bom, eu dizia então que se os dividendos pagos pelo fundo aumentam, a tendência é de que as cotas também se valorizem, aumente o preço do fundo e automaticamente o investidor acaba tendo dois aumentos, né? O investidor antigo desse fundo ele vai ter o aumento do rendimento mensal e também o aumento do preço da cota, a valorização dessa cota de fundo imobiliário. E basicamente isso tudo aqui que eu falei tende a aumentar o preço por simples lei de oferta e demanda. Porque se o investidor passa a achar esse fundo mais atrativo do que antes, ele acaba ficando também disposto a pagar mais do que ele pagaria antes por esse fundo. Então é por isso que basicamente mais pessoas se interessam em comprar esse fundo, menos pessoas querem vender e isso automaticamente, como a gente tem uma elevação da demanda por esse fundo e uma diminuição da oferta, o preço tende a subir. Então observe o seguinte, eu falei aqui das duas formas de se ganhar dinheiro com fundos imobiliários. A primeira, com o recebimento dos aluguéis ou dos proventos pagos mensalmente por esses fundos imobiliários, é um dinheiro que cai na sua conta uma vez que você é cotista desse fundo. E além disso, nós temos também a valorização possível dessas cotas, onde se, por exemplo, você compra uma cota por R$100 e essa cota, depois de determinado tempo, passa a valer R$110 a preço de mercado, você tem ali um ganho de 10% sobre o capital investido em formato de ganho de capital, ou seja, caso você queira vender as suas cotas no momento onde elas estão valendo R$110, você realiza
esse lucro, ou seja, você ganha dinheiro dessa forma também. Na prática, essa ideia não difere em nada de você comprar um apartamento, por exemplo, por 100 mil e depois de um tempo revender ele por 110 mil. É exatamente a mesma lógica aqui. Porém, se esse apartamento estiver muito bem alugado, embora ele esteja se valorizando, se você tem um retorno do aluguel desse apartamento muito interessante, você mesmo com essa valorização não vai querer vender esse apartamento, porque você vai querer ficar recebendo, já que aquele aluguel que você recebe é muito atrativo. A mesma lógica também vale para os fundos imobiliários, então boa parte dos compradores, dos cotistas de fundos imobiliários não compra, a maioria deles eu diria, não compra o fundo imobiliário para revender posteriormente, embora isso seja também uma possibilidade de ganho. A maioria dos investidores compra justamente para receber um aluguel mensal, para ter ali uma renda passiva através dos fundos imobiliários, e no lugar de vender eles, o investidor acaba tendendo sempre a comprar cada vez mais para aumentar essa renda passiva, esse valor de aluguel que se recebe mensalmente na conta. Mas beleza então, vamos lá para a prática. Eu vou mostrar para você com o fundo HGLG11, que é um dos fundos mais populares, um dos maiores fundos do Brasil. Tenho certeza que se você já deu uma estudada sobre fundos imobiliários, você certamente conhece o fundo HGLG11. E eu vou mostrar aqui esse exemplo para você, é uma simulação de compra desse fundo lá no começo de 2017, para a gente ver de 2017, do começo desse ano de 2017, dá aproximadamente para a data que eu estou gravando esse vídeo aqui, cerca de 3 anos e 9 meses aqui que a gente vai calcular. E eu vou mostrar para você ter uma ideia de quanto você ganharia nesse fundo, quanto renderia de fato o fundo HGLG11. Você pode fazer isso com outros fundos para ter uma noção. Eu vou mostrar aqui para você como fazer isso. Então eu estou aqui na tela mostrando para você uma pesquisa. Olha só, eu pesquisei o HGLG11 aqui no Google mesmo. E aí descendo aqui a gente tem o gráfico do HGLG11. Eu vou colocar esse gráfico aqui para 5 anos, tá? Porque eu quero mostrar uma coisa aqui para você. Olha só, se a gente pegasse aqui o preço do HGLG11, ele está hoje em R$ 189,99, da data que eu estou falando aqui para você. A data de gravação desse vídeo é 24 de agosto de 2020. E a gente tinha aqui o fundo valendo muito mais ali em 2018, né? Até abril de 2018 o fundo valia, uma cota do fundo custava R$ 1.400. E o que isso significa? Significa, não é que o fundo, que a cota do fundo aqui despencou, caiu. Eu vou mostrar isso aqui para você na prática, para que você entenda, mas ele sofreu um desdobramento aqui em abril de 2018, onde uma cota custava aqui R$ 1.400, ela dividiu por 10 e passou a valer R$ 139, né, ou R$ 140, ela passou a valer exatamente a mesma coisa, na verdade, né? Isso aqui é a cotação de uma semana para outra. Mas aproximadamente ali de R$ 1.400 ela passou, dividiu por 10, passou a valer cerca de R$ 140. Isso acontece às vezes com alguns ativos para facilitar a liquidez do ativo, então por isso ela sofreu esse desdobramento, para ficar mais fácil dos investidores comprarem, visto que se a cota custa R$ 140, acaba sendo muito mais fácil para os investidores comprarem, para você comprar uma cota do HGLG11, do que se ela tivesse custando R$ 1.400, né? Então ela dividiu por 10 aqui o preço, e quem tinha uma cota a R$ 1.400 passou a ter 10 cotas de R$ 140, não mudou nada na prática. O que mudou mesmo foi que essa pessoa acabou ficando com um número maior de cotas e consequentemente uma liquidez também maior, porque ela a partir disso consegue vender 5 cotas pela metade do preço que valia uma cota anteriormente. Então basicamente é isso, não tem muito mistério aqui. Vamos ver aqui então, eu prometi para você janeiro, né? Janeiro de 2017. Então olha só, vamos pegar aqui do dia 6 de janeiro de 2017. Uma cota do HGLG11 custava R$ 1.100. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou comprar aqui 100 cotas, vou simular aqui para você. Deixa eu mostrar aqui o site. Estou aqui no site meusdividendos.com e vou cadastrar uma nova ordem aqui. Uma compra, na verdade, né? A gente vai simular essa compra feita lá em 2017, 6/1 de 2017, é do HGLG11, esse mesmo. A gente vai comprar 100 cotas.
E o preço unitário, R$ 1.100. Não vou colocar corretagem aqui, tá? Ele já calcula automaticamente emolumentos, liquidação, o próprio site faz isso. E vou salvar aqui. Então você teria investido R$ 110.034,86 no fundo HGLG11 caso tivesse comprado 100 cotas, né? Esse seria o valor total aqui dessa aquisição. Eu já salvei aqui, vou clicar em fechar e vou atualizar a página aqui para ele calcular para a gente quanto a gente teria exatamente na data de hoje. Então, o investimento, o custo de aquisição, ele já calculou aqui para a gente, né? Tá dando aqui o custo de aquisição, R$ 110.034,86, exatamente aquele valor que a gente viu ali antes. O patrimônio total hoje seria de R$ 189.990. Isso seria o valor das suas cotas se você tivesse investido lá no passado esses R$ 110 mil aqui, comprando 100 cotas do HGLG 11. Elas teriam valorizado, passado de R$ 1.100 para R$ 189,990, só que multiplicou por 10, como eu mostrei para você ali. Eu até vou mostrar isso aqui para você. Aqui em operações, eu vou ter ao lado aqui histórico ajustado. Nesse histórico ajustado, ele explica para nós justamente aquilo que aconteceu, né? Aquele desdobramento que se deu aqui em 17/4 de 2018. Então você tinha 100 cotas, você passou a ter mais 900 cotas, totalizando 1.000 cotas. E aqui mostra justamente aquilo que eu falei para você do desdobramento, né? Que ele desdobrou de 1 para 10. Então beleza, a gente viu aqui o que aconteceu, né? Tem o cadastro aqui da nossa compra lá em 6/1 de 2017. Aqui ele vai mostrar o histórico de proventos. Olha só quanto o fundo pagou por mês. E aqui a gente tem os proventos acumulados, 33.750, ou seja, somando todos os aluguéis, todos os proventos, os dividendos que você recebeu durante esse período lá, de janeiro de 2017 até o mês de agosto de 2020, a gente chegou aqui, né? Você teria recebido em conta mais R$ 33 mil, R$ 33.750, né? Lembrando que todos esses valores isentos de imposto de renda. Então, teria realmente caído líquido na sua conta esse valor aqui. E o lucro total que você teria acumulado nesse período seria de R$ 113.705,14. Por quê? Porque a soma dos proventos acumulados mais o patrimônio que você tem aqui, o valor das suas cotas, menos o custo de aquisição. Então, por isso que a gente chega aqui em R$ 113 mil. Se eu clicar aqui em portfólio, ele vai me mostrar, exatamente, mostra aqui em cima também, né? A rentabilidade do portfólio. Tá mostrando aqui, esse fundo teve um desempenho excepcional, né? Fora da curva, mas você vê que foi um excelente investimento. A gente tem fundos imobiliários que valorizaram ainda mais que o HGLG 11 na bolsa, e a gente tem fundos que valorizaram menos. Eu estou mostrando aqui um dos mais populares para você, e obviamente por ele ser um dos mais populares, tem também muita demanda por ele, por isso que a cota também sobe bastante, né? Ela subiu bastante nesses últimos anos, mas também ela tem todo aquele processo, né? Ela só valorizou porque ela teve uma boa gestão, porque ela tem bons ativos, enfim, tudo aquilo que eu comentei aqui antes no vídeo. E resumindo, em 3 anos e 9 meses, quem investiu no HGLG 11 mais que dobrou o capital, somando proventos acumulados mais a valorização das cotas. E aí, será que teria sido um bom investimento? Deixa aqui embaixo nos comentários se você tem cotas do HGLG 11 e também comenta se você quer que eu faça esse comparativo, essa análise aqui curta com determinado espaço de tempo com outros fundos imobiliários e qual fundo imobiliário você gostaria de ver aqui uma análise em vídeo no canal Ótica do Dinheiro. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo, espero também que a gente se veja no próximo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.